eu preciso que vocês parem um pouco. É um vídeo também um pouco longo. Dói um pouco de ouvir, mas eu queria muito que vocês ouvissem o que a Giovana, de 10 anos de idade, tem para falar. Alexandre, hoje eu vim aqui te pedir pra você soltar meu papai e meu vovô. O nome dele é Leandro e Levi. Eu prometo pra você que eu oro pra você. E eu tenho 10 anos e você sabe o mal que você tá me fazendo. Eu sei, Alexandre, que muitas vezes você já levou muita pancada da vida. Mas não é por isso que você tem que fazer os outros sofrer, a família sofrer. Porque se você fazer o bem, eu te prometo que todo mundo vai gostar de você. Que Deus vai restaurar a sua vida. E desculpa por estar chorando. É porque eu sinto muita falta do meu pai. Meu pai e meu avô é bolsonarista. E eu sei que você não gosta do Bolsonaro. Nem o Lula gosta. Mas não é por isso que você tem que fazer os outros gostar do mesmo jeito. Porque isso você não tá fazendo os outros gostar de você, você tá fazendo os outros odiar você. Pra você mostrar que você é uma pessoa boa, começa a fazer o bem. Porque eu não gosto de chorar, eu choro todos os dias. Choro na escola e eu tenho 10 anos, Alexandre, entende? Eu não sou a única. Meu pai tem outra filha, mas ela é Ana Luísa. Ela completou 18 anos. No dia 3 de outubro. E eu, no dia 19 de setembro. E eu te peço, Alexandre, que tudo mais sagrado nessa vida, que você não vai se arrepender. Você sabia, Alexandre, que se você vê uma alegria de uma criança, ou de famílias, as pessoas vão estar te amando muito. Do mesmo jeito que Jesus amou você. Mesmo você sendo um pecador que peca bastante, inclusive o que você está fazendo agora. E não é só você que peca, é todo mundo. Eu te peço Pode abrir, meu pode papai abrir. E meu vovô, porque... E ela segue fazendo esse pedido de súplica, de clemência. É uma coisa assim que remonta a todos os regimes que você pode enxergar, né? Quando a gente fala de destruição da família, de destruição do núcleo familiar, veja, né? Isso está acontecendo sistematicamente com centenas e milhares de famílias. Essa influência nefasta e tenebrosa do Moraes, ela se estende para todos os lugares. Não tem mais limite de circunscrição territorial, não tem mais limite de qual casa o Alexandre pode chegar. O Alexandre é uma ameaça iminente à nossa liberdade. Eu acho que isso ficou muito claro, Adriles. Esse é o vídeo, acho que é o vídeo mais tocante que eu já vi sobre essa ditadura do judiciário que a gente está vivendo, porque você está vendo uma criança inocente tentando tocar o coração de um homem mau, de um carrasco, de um monstro, que está fazendo não só um ente querido dela, mas toda uma série de famílias sofrerem, e todas as pessoas que estão vinculadas a essa família. Alguém poderia dizer, e se fosse criminoso? Aí a criança estaria sofrendo por um pai, um avô criminoso, mas a gente sabe que o Alexandre de Moraes não está perseguindo criminosos. Como ela disse, a criança está perseguindo pessoas que ele não gosta, porque são bolsonaristas, porque são de direita, porque criticaram o STF. E aí a gente fica sensibilizado pela palavra de uma criança, pelo sentido de uma pessoa boa, inocente, pura, tentar tocar o coração e a sensibilidade de um homem que é essencialmente mau, essencialmente ruim. Alexandre de Moraes é uma pessoa má, que não tem empatia, que não tem simpatia, que não tem senso e sensibilidade. É um homem que exerce o poder. Existe um ditado que diz, onde há poder, é difícil haver amor. Alexandre de Moraes é um sociopata do poder, que não se comove com o choro de uma criança, que não se comove com pessoas morrendo na cadeia, como morreu o Clériston Pereira, que não se comove com o choro da família do Clériston Pereira. Agora, a sensibilidade, o choro, não são suficientes para dirimir um ditador. O ditador é essencialmente ruim. Eu até acho que ninguém é essencialmente uma coisa, a pessoa está uma coisa. É claro que uma pessoa ruim pode voltar a ser boa se Cristo tocar o coração dela, se ela tiver um senso de humanidade. Tem peças literárias, tem peças históricas de pessoas que eram essencialmente ruins e transformaram até em pessoas santas na história da humanidade. Não acredito que será o caso do Alexandre de Moraes. Então, para que o choro da criança
não escorra como sangue das vítimas que o Alexandre faz, é preciso agir. Então, é o que eu sempre digo, a pessoa que é omissa, governador Tarcísio Gomes de Freitas, a pessoa que é omissa, governador Romeu Tuma, a pessoa que é omissa, governador Jorginho, governador Caiado, líderes políticos que podem fazer alguma coisa, fazem isso que vocês estão vendo aí. Fazem crianças chorarem, pessoas sofrerem, pessoas morrerem na cadeia, pessoas não poderem pisar no Brasil, pessoas não poderem sustentar suas famílias, porque o cara ainda tira o dinheiro das pessoas, arruína a vida das pessoas. Vocês estão sendo anuentes, complacentes, estão endossando uma figura maligna que tortura, porque isso é tortura e obriga uma criança a pedir clemência pro carrasco do próprio avô, do próprio pai, do próprio tio, da própria mãe. Vocês estão sendo cruéis, omissos e covardes. Tão omisso, tão covarde e tão cruel quanto Alexandre de Moraes, que faz crianças chorarem, que tortura crianças. Não façam isso. Ajam. Eu gostaria de propor aqui uma reflexão. O Cogos está emocionado aqui. É um vídeo emocionante, muita gente chorou assistindo esse vídeo, o próprio Gair falou para mim que ficou emocionado, muita gente ficou emocionada, mas Esté, eu queria jogar para você isso que o Adriles falou. Quando a gente tem uma situação como essa, que se desdobra na nossa frente, eu gosto de pensar como um alienígena do futuro, Esté. Então, vamos presumir que o Brasil deu certo e conseguimos tirar Moraes. E a gente faz uma retrospectiva do hoje. Hoje, o Tarcísio de Freitas, o Zema, o Jorginho, o Caiado não podem olhar nos olhos dessa criança e falar que que eles fazem o que é necessário em prol da liberdade dos pais dela e em prol da liberdade de expressão enquanto princípio, em prol do devido processo legal, enquanto princípio, enquanto regra e princípio constitucional. Quer dizer, eles não podem fazer esse discurso para essa menina, Esther. Não, e eu entendo muito bem o choro do Cogos, que é uma mistura de penalização com ódio disso. Porque qualquer pessoa que tem o mínimo de discernimento sabe que hoje o Brasil deveria estar mobilizado contra isso. Porque não é o que o Xandão faz, não é só um instrumento de destruição dessas mais de 1.000 famílias. Ele deságua na destruição do próprio Brasil enquanto Estado, porque você mexe com todo tipo de estabilidade institucional possível, desde a jurídica até da própria ordem das coisas. Esse vídeo dessa menina ele deveria estar sendo passado em praça pública, tá? Para que as pessoas pudessem tomar conhecimento, pelo menos em partes, do que essas famílias estão sofrendo. Dessa menina, da esposa e dos filhos do Clezão, entre outras coisas. Esses vídeos deveriam estar sendo passados em praça pública semanalmente, nos bairros da capital e dos maiores lugares, já que hoje nós temos pessoas que estão se omitindo quanto a essas situações, ou seja, pessoas que detêm microfones de grande imprensa com larga escala. Já que essas pessoas estão se omitindo, hoje a gente deveria estar se organizando para passar esses discursos em praça pública, porque é o que vai fazer as pessoas que estão nas pontas e não conseguem tomar a consciência disso, entenderem o que está acontecendo. A gente não está falando de pessoas de alta periculosidade, a gente não está falando de pessoas que representam uma ameaça à sociedade, a gente está falando de pessoas que foram tomadas por uma forte emoção, por saber que o Brasil chegaria nesse ponto que estamos hoje, ou seja, qual que é o ponto que nós estamos hoje? Um ponto de completa destruição econômica, um ponto do Brasil estar se aliando a todo o eixo do mal internacional e geopolítico. Essas pessoas sabiam disso e acabaram se excedendo numa manifestação. 17 anos para isso. Falar em tentativa de golpe de Estado com velhinhas com Bíblia, isso é o maior absurdo que a gente está vivendo hoje, é isso. Então, essa reação que o Cogos teve assistindo, eu tive quando assisti antes de ontem. Agora, eu estou tentando não entrar nesse estado emotivo, porque eu sou mãe. Se eu vejo a minha filha nessa situação, eu, sinceramente, talvez estivesse fazendo uma greve de fome na frente lá das cadeias que estão os apenados do 8 de janeiro. Então, sinceramente, assim, esse
esse sentimento que nós estamos precisa chegar na ponta, ou seja, nas pessoas que são despolitizadas, as pessoas que não conseguiram tomar consciência, ou aquelas que são levadas pela narrativa da imprensa e pelas narrativas oficiais, né, dos colaboradores da imprensa, dos colaboradores do governo que estão na imprensa. Né? Então, essa é a minha opinião sobre isso. E como tentar sanar o problema mais rápido. O seu Zé da padaria precisa entender que isso está acontecendo. A cabeleireira, os extremos, sabe, das grandes capitais precisam tomar esse conhecimento para poder entender o estado de coisas. Senão, dificilmente a gente vai conseguir avançar. Só o Congresso ele tem um poder limitado, muito limitado para conseguir determinar isso. Os próximos 2 anos eles vão ser determinantes, tá? Se não me engano, eu vi o Pacheco sendo escorraçado, né, quando ele foi votar. Então, os próximos 2 anos eles vão ser determinantes para que a gente consiga, pelo menos, reverter, né, esse estado de coisas. E Cogos, ainda a respeito desse assunto, a gente pode colocar a matéria do Moraes dando a progressão do regime concedendo a progressão do regime para o Daniel Silveira. E eu já escuto, já vi até, e a gente fala, eu falei do chat, né? Eu falei, não preste atenção no chat por conta de haters, né? A maior parte do chat tá com a gente sempre, mas vez ou outra, eu gosto só de pegar, às vezes, alguma provocação, não para responder diretamente, mas para fazer um raciocínio sobre ela. E tem muita gente falando, vocês acham que vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. E eu olho para os últimos 8 meses, tinham 5 senadores que falavam abertamente, aí passou para 10, aí ganhou força. A hora que o negócio começou a contar, a hora que começou uma contagem, foi para 20, 26, já estamos em 36. Quer dizer, existe um espaço de mudança aqui. Existe um espaço de ativismo que não pode ser subestimado. Mas Marco Antônio, o Centrão ganhou todas as prefeituras. Sim. E a gente tem que entender qual é o peso disso, mas isso não é o suficiente para eu virar e falar o ativismo do Fora Moraes, lutar pelo Fora Moraes não é mais uma opção. Pelo contrário, eu enxergo como a única opção. Qualquer lei que passe de qualquer reforma vai cair inevitavelmente no Supremo Tribunal Federal para ser declarada constitucional ou não, de acordo com a Constituição que está na cabeça do Moraes e do Barroso. Marco, a primeira coisa é a seguinte. Podem falar o que for do Bolsonaro, tá? Mas quando perguntaram para o Bolsonaro o que tinha que ser feito, o que era mais urgente no país, a primeira coisa que ele falou era para soltar os presos do 8 de janeiro. Porque são pais, são avós, são mães, que foram presos injustamente, e foram presos porque estavam defendendo a pátria, foram presos porque eram corajosos. São famílias boas, são crianças que estão sem os pais, como a menina Giovana. Agora eu me pergunto, qual pauta política, qual porcaria de ideologia, qual projetinho de poder de merda vale mais que o choro dessa criança aqui? Para mim, nenhum. Para mim, eu quero que as instituições, os projetos de poder, as ideologias políticas vão todos pro quinto do colo do inferno, do capeta. Quando nós cometemos uma injustiça dessas aqui, faz uma criança chorar porque teve o pai virtuoso e o avô virtuoso presos, acabou, tem que parar tudo! Tem que parar tudo, tem que rever tudo, porque tá tudo errado. Tem que começar do zero. Nada justifica o que está acontecendo. Nada. Agora, eu vou falar o seguinte, eu não tenho nada para falar para Alexandre de Moraes, eu não tenho nada para falar para Pacheco covarde, para senador prevaricador, e muito menos para melancia milico traidor. Senhores militares, olhem para a cara dessa criança, olhem para o rosto dela. Foi ela que vocês traíram. Foi ela que vocês juraram defender e traíram, atraiçoaram, condenaram a viver sob o socialismo e sob a censura. Vocês vão pagar mais caro do que o próprio Alexandre de Moraes no inferno, quando o justo juiz Jesus Cristo julgar vocês. Eu não tenho nada para falar para vocês. A menina é pura, é inocente.
é boazinha, falou para vocês se arrependerem, que Jesus ama vocês, que se vocês fizerem o bem, as pessoas vão gostar de vocês. Para mim, o coração de vocês está petrificado no mal. Eu não tenho mais nada para falar com vocês. Traidores, prevaricadores e ditadores. De mim, vocês só vão ter o mais puro e justo ódio. O reto ódio. Odiará com reto ódio, como está em Salmos. Mas para você, Giovana, eu me dirijo só a você, não a esses malditos. Leia Isaías capítulo 30. Em Isaías capítulo 30, o nosso Senhor fala que não haverá mais choro. Que Ele vai enxugar suas lágrimas. Que Ele vai fazer justiça. Não terão mais que chorar. A voz da tua súplica Ele te fará misericórdia. E assim que ao ouvir, Ele te atenderá. Isaías 30, 19. Essa é para você.